Boa noite, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. A gente vai esperar só mais um minutinho para iniciar esse bate-papo super bacana sobre o NEPSI. Eu sou super suspeita para falar, gente, sobre o NEPSI, porque eu sou enlouquecida pelo instrumento e sou enlouquecida por neuropsicologia, então meu depoimento é completamente enviesado, tá? Mas vocês vão ver aqui que é facinho se apaixonar pelo instrumento mesmo. Bem, enquanto o pessoal está entrando, Nai, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, sua formação, e aí depois eu me apresento. Pois é, eu acho que, para quem não me conhece, eu sou Nayara Argolo, eu sou neuropediatra e sou professora de neuropediatria da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. E na área de pesquisa, eu trabalho com neuropsicologia, também sou professora do curso de extensão de neuropsicologia, que é o EAN, Especialização Avançada em Neuropsicologia, e uma das minhas paixões é realmente a neuropsicologia, né? Então, toda a carreira, mesmo como professora de neuropediatria, a gente vinculou neuropediatria e neuropsicologia e montou o COGNE na universidade, que é exatamente onde a gente faz os trabalhos de pesquisa e de atendimento de criança. É um dos poucos serviços, né, que nós tínhamos, que ainda temos, de atendimento em neuropsicologia. Maravilha. Bem, eu sou Tatiane Miranda, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e formada em psicologia cognitiva comportamental da criança e do adolescente, e venho aí também nessa trilha da neuropsicologia, mesmo antes de me formar. Quando entrei, vou dar um spoiler, quando eu entrei no grupo de pesquisa de Nayara lá, acho que no terceiro ou quarto semestre de faculdade, no máximo. Então, a gente vem sempre estudando e trilhando nossas carreiras muito com esse viés, né, Nay? Com certeza. Da neuropsicologia. Então, vamos lá, pessoal. O nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho sobre o instrumento NEPSI. O que é esse NEPSI que a gente tanto tem falado nas nossas redes sociais, na plataforma Treine? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, sobre como ele chegou aqui no Brasil. Essa é só a primeira live, tá? A gente vai ter uma outra live amanhã comigo, com Paulinha, Paula Duran, e vai ter uma terceira live na sexta-feira com Nayara e com Beatriz Chaia, que elas vão discutir um caso onde o NEPSI foi utilizado. Então, bora lá, Nay. Vamos partindo do comecinho. Como que o NEPSI apareceu a primeira vez assim na sua vida? Me conte aí essa história. A história é realmente bem antiga, né? Em 2000, eu entro como professora, né, do curso de psicologia da Faculdade Rui Barbosa. E isso foi no ano de 2000, o curso era, sem sombra de dúvida, o melhor curso de psicologia que nós tínhamos no estado, e era uma equipe fantástica. E nessa equipe, eu conheci o grupo que fazia a psicologia do desenvolvimento, Beatriz Chaia, que fazia neuropsicologia, o professor Neander Abreu. E aí, dentro do meu doutorado, eu optei em ter a minha tese, fazer uma avaliação neuropsicológica de crianças ex-prematuras. Então, eu estava com a coorte de ex-prematuros, e uma coisa interessante é que o exame neurológico de uma criança ex-prematura que conseguiu não ter uma sequela muito grande, como paralisia cerebral, deficiência intelectual, ele é todo normal, mas essa criança falha muito na cognição. E eu sabia que a gente ia precisar de um instrumento neuropsicológico. Foi então que eu me junto com Beatriz Chaia e com o professor Neander, e a gente discute o que usar de instrumento de neuropsicologia. E a resposta que eu vi foi: nós não temos.
Naquela época, né, início dos anos 2000, nós não tínhamos um instrumento no Brasil, neuropsicológico, que tivesse uma validação para que a gente pudesse avaliar essas crianças. E a proposta foi aplicar o instrumento VISC e fazer uma leitura neuropsicológica dos resultados. E aí eu começo a estudar muito a neuropsicologia infantil para tentar descobrir o que é que eu poderia utilizar de instrumentos, como poderia avaliar essas crianças. E foi nas leituras que eu ouvi, né, que eu comecei a ler sobre o NEPS. E nessas leituras, a doutora Kimberly Esp, da Universidade de Illinois, estava trabalhando com crianças ex-prematuras, estava utilizando os instrumentos dela e o instrumento NEPS. E aí eu já estava no doutorado, isso foi em 2003 já. Em 2003 eu faço um contato com ela e ela me aceita como minha mentora do doutorado e eu vou para Illinois. E foi lá que eu passei aproximadamente um ano que eu conheci o instrumento. Aí eu fiquei absolutamente encantada. Era exatamente o que a gente precisava. Então, a criança ex-prematura, como toda criança que sofre uma injúria cerebral muito precocemente, a gente tem múltiplas áreas comprometidas, e além de múltiplas áreas comprometidas, uma área vai interferir no desenvolvimento da outra. Então, eu precisava do NEPS, eu precisava de um instrumento que conseguisse avaliar diversas cognições. E o NEPS conseguia. Então, nós tínhamos o domínio de linguagem, o domínio de atenção, função executiva, visoespacial, que era muito comprometido, né, na criança ex-prematura, o sensório motor. Então, eu disse, é esse o instrumento. Na época, havia poucos testes de neuropsicologia para o domínio de função executiva na idade da criança que eu ia pegar, porque o NEPS ainda me dava essa vantagem. Ele era de crianças de 3 a 12 anos, né? Então, eu disse, eu posso acompanhar essa coorte. Isso. Mas só como fazendo um parêntese, né, que aí ainda era o NEPS 1, né? Era a primeira versão entre aspas, mas era o que se chamava de NEPS 1, né? Exatamente. E é só até 12. Que era só até 12 anos e só tinham 5 domínios, né? O NEPS 2 são 6 domínios. E aí, para completar testes de função executiva, eu trouxe mais 2 testes da professora Esp, que trabalhava com as crianças pré-escolares. E aí eu retorno ao Brasil, isso foi em 2004, né? Só que o tempo já estava esgotando do doutorado, e aí eu faço, não daria tempo a gente fazer todo o processo de avaliação dessas crianças, e eu termino o doutorado fazendo, com as publicações dessas crianças durante o período pré-natal, os fatores de risco pré-natal, e aí inicio o pós-doutorado. Para avaliar essas crianças, eu ainda precisava validar o instrumento. Foi quando eu fiz contato com o grupo do NANI, e o professor Orlando Bueno me aceitou como pós-doutoranda, e eu começo na Unifesp o pós-doutorado. E o objetivo do pós-doutorado era exatamente fazer a validação do NEPS. Eu não abria mão do perfeccionismo, então, nesse período, eu estudei profundamente validação de instrumentos, e eu segui absolutamente à risca tudo que era necessário para validar o instrumento. Tudo, absolutamente tudo. Então, toda a bateria NEPS sofreu 2 traduções para o inglês. Então, eram 2 pessoas conhecedoras de psicologia que traduziram. Eu fiz uma tradução e um outro professor. Depois, 2 professores de inglês que não conheciam o instrumento fez o back translation, a retradução para o inglês, e a doutora Esp foi uma das juízas para escolher a melhor tradução, e posteriormente Beatriz Schayer, que é bilíngue também,
escolheu as melhores traduções e fez uma avaliação à medida que a gente ia utilizando o instrumento. Nós montamos uma grande equipe de juízes. Essa equipe de juízes era formada por psicopedagogos, neuropsicólogos infantis, neuropsicólogo de adulto, fonoaudiólogo, linguistas. Então, assim, era uma equipe muito grande. Um professor de português também avaliava tudo que a gente ia traduzindo simultaneamente. O instrumento, então, fica na mão de uma equipe pequena, que hoje a grande maioria está aqui, né? Que foi doutora Kátia Godinho, Neander, Beatriz Chaia, Tatiane, Paula Duran, Fernanda, e a gente vai a campo, né? E a gente aplica o instrumento inteiro em 100 crianças. Essa é a fase chamada piloto. E a gente fez, a outra coisa foi aplicar numa escola extremamente simples, de periferia, e outra escola, que era uma escola de elite, bilíngue, e comparou o instrumento, né? O instrumento tinha que discriminar muito bem esses dois grupos, e o instrumento fez isso. E aí nós fizemos uma análise de itens, todo o instrumento volta para a equipe de juízes, nós analisamos item por item, modificamos a linguagem, refizemos algumas adaptações, aplicamos um segundo piloto, e o piloto, então, mostrou que o instrumento estava absolutamente pronto para a gente ir para a validação. Aí Só que isso foi em 2007. Todo mundo se anima, temos o instrumento na mão, vamos aplicar num montão de criança e acontece, diga aí. Nos Estados Unidos é publicado o NEPS-2. Isso foi em 2007, e aí, quando eu tinha retornado ao Brasil, o NEPS-1, os direitos autorais pertenciam à The Psychological Corporation, e eles me pediram que tudo que eu fizesse com o instrumento, eu mandasse uma cópia para eles. Então, depois que a gente termina toda essa etapa, que faz a análise de item, que o instrumento está 100% pronto, que eu mando um kit para eles, absolutamente igual ao americano, com todo o perfeccionismo que tinha toda a nossa equipe, eles me convidam para fazer a validação no Brasil e avisam que a gente já está com o NEPS-2. É aí que eu solicito, então, que tudo seja feito com o NEPS-2. E aí a gente começa da estaca zero. Eu me lembro que a gente aí começa a correr contra o tempo. Isso foi em 2007, nós estávamos há 2 anos com o instrumento, fazendo o piloto 1, piloto 2, para começar a validação, e aí eu paro minha vida quase que completamente durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, me tranco no consultório com uma psicometrista, que foi Márcia Simões, que era psicometrista de lá da Faculdade Rui Barbosa, e toda a tradução vai dos novos testes, porque foram incorporados do NEPS-1 para o NEPS-2, houve um boom de subtestes. Então, se ampliou muito o instrumento. E veio um novo domínio, que é o domínio de percepção social, que era um domínio lindo, mas era um domínio que eu não vinha estudando até então. Então, eu tinha que estudar, mergulhar no domínio, para poder fazer a tradução desses 2 instrumentos de forma adequada. Porque, para a gente fazer a tradução, eu tinha que estudar o subteste. Então, o que esse subteste pretende avaliar? Sim. O que significa a teoria da mente? Para que a gente não cometesse erros, não na tradução, mas na adaptação. Então, nós precisamos, todo o domínio de linguagem, por exemplo, ele teve que ser refeito. Por exemplo, consciência fonológica, eu fiz avaliava cada item e a gente discutia. Ela dizia, olha, o foco aqui... Alessandra Seabra. Seabra, exatamente, da Mackenzie, né?
da Universidade Mackenzie de São Paulo. E a gente analisava assim, olha, o alvo aqui é a segunda sílaba, o alvo aqui é trocar somente os primeiros fonemas. Então, a gente estudava cada subteste e aí conseguia fazer a tradução, mantendo o objetivo de cada item. Porque se a gente for rever teoria da mente, cada item de teoria da mente, ele avalia um aspecto diferente de teoria da mente. E aí, no final de 2008, né, o instrumento vai para uma rápida piloto que nós fizemos com poucas crianças, utilizando inclusive uma amostra de conveniência dentro do próprio consultório. A gente não pode esquecer o papel de Kátia Godinho nesse momento, que tinha uma escola pública perto da casa dela, perto do consultório dela, e essa escola, nós conversamos com as famílias e muitas crianças foram avaliadas para que a gente conseguisse fazer um rápido piloto, né? E aí começam as grandes negociações para a gente conseguir com que a editora, que já mudou, já deixou de ser a The Psychological Corporation no meio desse caminho, muda para Harcourt, dessa muda para Pearson, que é atual. Então, cada mudança dessa, tudo parava. O instrumento ficava imobilizado, né? Mas, diga, né? Mas a gente foi a campo. Né? Nós refizemos todo o processo, fizemos a tradução com o back translation, a maioria dos subtestes novos, e dos novos itens que foram acrescidos em outros subtestes. Montamos uma mega equipe, levávamos em média 2 meses treinando cada um desses aplicadores, e Tatiane estava aí, foi uma das nossas monitoras, porque desse grande grupo, nós selecionamos alguns aplicadores que já tinham uma expertise grande no instrumento para ser monitor. E Tatiane foi uma das monitoras que replicava esse ensinamento, esse treinamento nos novos que iam chegando. E aí nós lembro, só um instante, eu lembro que no NEPSI 1, a gente ainda, para ir a campo, eu cheguei a comprar um kit, lembra? Que a gente mandou fazer. Mandar para fazer. E a gente não tinha recurso, gente, era dinheiro do nosso bolso. E eu paguei o meu kit para poder ir a campo, aí veio o NEPSI 2, enfim. Mas o NEPSI 2, ele já veio, pelo menos a gente já ganhou os kits, né? Depois de toda essa fase de tradução e o rápido piloto, a gente conseguiu ganhar os kits para a gente poder, a editora que tinha os direitos autorais na época, né, Nay, forneceu para a gente esse kit, o que já ajudava bastante, mas todo o resto, gente, foi feito de dinheiro do nosso bolso. Então, era uma dedicação e uma paixão mesmo pelo instrumento e pela neuropsicologia. Na verdade, a gente se apaixonou pela paixão de Nayara, a verdade é essa. Eu já vi que tem algumas pessoas aqui que também foram monitoras e participaram disso, tem Marivânia, tem Ceissa Cedrais, Conceição Cedrais está aqui, eu vi Cris mais cedo. Então, o treinamento em si do NEPSI, quando a gente aprendia a treinar, era um aprendizado enorme, e quando a gente ensinava também, né? Então, tinha muita rotatividade de aplicadores, porque na maioria não, todos eram estudantes, né, de psicologia. Acho que só teve de psicologia, né? Não teve ninguém de medicina. Isso. Ana Cecília chegou a entrar, não sei se você lembra. Lembro ela demais. Ia continuar aquele estudo, né, de prematuro, né, que Ana a gente Cecília tinha médica. feito. Ana Cecília é médica, neonatologista, e hoje trabalha exclusivamente com follow-up, né, em pesquisa, ela trabalha com follow-up de crianças baixo peso, que a maioria dos prematuros são de baixo peso. Mas a gente tinha uma exigência muito grande com esses aplicadores. Então, como tinha uma alta rotatividade,
cada grupo novo que entrava, a gente massacrava Era. no treinamento, né? Então, assim, não podia ter erro. Eles eram vigiados, era ensinado, depois eles faziam uma aplicação com uma de vocês presentes, muitas vezes filmava uma aplicação, a gente corrigia essa aplicação, e eu tive a bolsa, né? Então nós conseguimos, aqui na Bahia, a FAPESB Bahia, né, disse que a universidade, a Faculdade Rui Barbosa, não teria um suporte para fazer uma pesquisa daquele tamanho. Mas a FAPESB, em São Paulo, apostou, né, no instrumento, e foi onde a gente conseguiu recursos para fazer a aplicação, para ter esses kits, para ter o áudio, né? Porque, de verdade, nós fizemos tudo isso, né? Partimos do zero, nós montamos tudo isso. Então, a quantidade de protocolos era muito grande, né? A gente conseguiu também bolsas para os aplicadores em São Paulo e para alguns monitores aqui na Bahia, e a coleta foi imensa. Então, nós levamos muito tempo, nós terminamos a coleta em aproximadamente 2015, 2017, ou 2017, se não me falha a memória, né? E estava tudo pronto, e ainda tivemos uma segunda exigência, que foi a correção C dupla. Então, todo o protocolo, como foi feito a validação americana, foi corrigido por duas pessoas diferentes. Por que essa exigência? Porque é o momento que mais se erra. Então, o momento que mais se erra é na correção do instrumento. E como a gente estava pensando na norma, né? Então, o nível de erro tem que ser mínimo, realmente. Então, realmente, todo cuidado nessa hora de corrigir, para a gente ter uma norma fidedigna, né? Lembrando que foram, na IO, 650 crianças na Bahia, capital e interior, Conceição Cedrais, que está aqui com a gente, cortou um dobrado no interior da Bahia. E Paulinha, que está aqui, coordenava a equipe em São Paulo. Amanhã eu vou conversar com Paulinha. Acompanhem aqui, porque é surreal o porquê que ela foi para São Paulo e como tudo se desenrolou. E lá em São Paulo, mais 650 crianças. Então, é um tamanho de amostra que a gente não costuma ver em normatização aqui no Brasil. É importante que isso seja deixado muito claro, né? E assim, nós conseguimos fazer exatamente como a americana. Para cada faixa etária, nós tivemos 100 crianças, e a partir da faixa etária de 13 anos, 50 crianças. Então, 50 crianças para 13, para 14, para 15 e para 16 anos. Então, essa foi uma amostra e que nós tivemos o cuidado de dividir não somente 50% do sexo masculino e sexo feminino, mas 50% de escola pública e escola privada. Essa é uma das coisas que eu tenho batido muito e solicitado muito a Pearson, que a validação respeite isso, porque a validação se espelha na americana, que faz uma tabela única. Mas a gente que vive a neuropsicologia no dia a dia sabe perfeitamente que se trata de população absolutamente diferente, a criança de escola pública da criança de escola particular. Então, nós chegávamos ao ponto de, quando eu comparei a criança da escola particular daqui da Bahia com a criança americana, a correlação foi perfeita. Deu uma correlação de Pearson quase de 1, né, que é a correlação perfeita. Mas, quando a gente compara com a escola pública, ela fica muito aquém. Ela fica muito diferente. Então, isso valida ainda mais a necessidade de que qualquer instrumento neuropsicológico tenha duas tabelas. Uma tabela para a criança de escola pública e uma tabela para a criança de escola particular. Essa é uma grande tristeza que a gente tem no Brasil, né? É a história dos dois Brasis, né? Um Brasil de escola pública e um Brasil de escola particular. E as crianças vão apresentando
as suas deficiências em função disso. No NEPS-1, nós aplicamos, inclusive, o VISC, né? Então, nós íamos comparar instrumento, comparar com o NEPS com o teste VISC, aplicamos uma série de escalas também, e isso vai ser feito agora na validação. Uhum. Só contextualizando também, gente, ó, como a gente finalizou a aplicação, a coleta dos dados ali por volta de 2017, 2016, os dados acabaram caducando, né? No meio disso tudo, a Pearson chegou no Brasil, então, novamente, as negociações, né, voltam a estaca zero, e aí a gente, Nayara entra com essa discussão e a tentativa de colocar um instrumento no mercado o mais rápido possível, né? E ele já está no mercado. Mas como os dados acabaram caducando, como a gente diz, né? Não podem ser utilizados porque tem muito tempo que foram coletados e a gente sabe que o desenvolvimento está em ebulição, muda constantemente, então vai ter uma nova coleta de dados aí, para que sim, agora, o mais breve possível, a gente tenha a norma brasileira. Finalmente, ó, Conceição Cedrais disse que faria tudo de novo, está registrado, Consa, se precisar coletar dado no interior da Bahia, a gente já está sabendo. Claudinha disse que foi um montão de filmagem, foi mesmo, gente. O que Nayara falou, a gente tirava o couro dos novos aplicadores, porque tinha que ser assim. Então, assim, a gente explicava a parte teórica do teste, depois a gente explicava como aplicava, depois a gente aplicava neles, depois eles aplicavam na gente, depois pegava qualquer criança, qualquer cobaia, conhecido, filho de amigo, primo, qualquer coisa da família, criança, fosse 3 a 16 anos, aplica, e aí ou a gente iria acompanhar ou a gente filmava, para ter o mínimo de erro possível nessa coleta de dados. Mas eu acho, né, que todo o processo foi muito gratificante, né? Muito, eu muito. Pelo menos tenho muito carinho. Deixa eu contar uma coisa aqui. Vou derrubar você aqui nessa fofoca. Tem um subteste do NEPS, gente, que o NEPS é um instrumento maravilhoso, mas é de altíssima complexidade. Mas vale a pena por conta de tantos dados que ele dá para a gente. Então, por isso também que a gente montou um treinamento tão complexo, com mais aí de 40 horas de aula, porque o instrumento merece isso. E um dos subtestes chama-se copiando desenhos. A criança vê um modelo de um desenho e ela copia. Minha gente, para corrigir esse negócio, são embates e discussões homéricas. Deu uma reduzida, acho que com a experiência, né? A gente deu uma acalmada, embora ainda aconteça. As discussões ainda acontecem, mas Nayara subornava, vou ser bem clara aqui, ela subornava todos os aplicadores para passar fins de semanas, no plural, de anos, no plural, na casa dela. Ela oferecia bolo, sorvete, pizza, brigadeiro, e a gente lá corrigindo. Tome-lhe corrigir, copiando desenhos. Gente, para corrigir um protocolo, quando a gente estava começando, a gente demorava mais de 1 hora para um protocolo. Só na Bahia foram 650 válidos, tirando os que a gente descartava, né? Era uma tristeza quando a gente descartava um protocolo já corrigido, copiando desenhos. Não, e ainda tinha um detalhe, Tati, era corrigido 2 vezes. Era. Porque era corrigido por 2 pessoas diferentes, para não ter erros. Bem, eu tinha que usar todo o meu charme. Então, o que a gente fazia? Aqui, uma grande mesa aqui em casa, eu chamava todo mundo e aí trancava todo mundo, sábado e domingo aqui em casa, corrigindo o protocolo de copiando desenho. Então, todos os protocolos eram corrigidos, vocês imaginem 650, mais de 650, porque teve vários que a gente teve que descartar, porque houve algum erro, então a aplicação foi superior a 1.300 crianças. Então, a gente corrigia, depois era recorrigido. E é claro que tinham alguns com maior dificuldade, que era muito mais de 1 hora. Então, no começo, Tati, chegava quase 2 horas o tempo corrigindo. E aí, as dúvidas, a gente tinha que fazer uma regra, né, padronizar uma correção e mandar para São Paulo,
São Paulo mandava para a gente as dúvidas, para que toda dúvida a gente chegasse a um consenso e batesse o martelo. E, a partir dali, todos os protocolos eram corrigidos daquele jeito. Isso também é um dos motivos que simplesmente comprar o instrumento e aplicar, a pessoa não vai estar respeitando essa padronização, porque é difícil. Copiando o desenho é o subteste de mais fácil aplicação, mas o mais difícil de correção, por causa dos detalhes, mas é um subteste tão importante que ele está em todas as baterias do NEPS, né? Bateria para dificuldade de aprendizado de leitura, de matemática, déficit de atenção, inclusive para distúrbios de conduta, distúrbios de comportamento. Então, ele é um subteste importante. E eu não admitia que houvesse algum erro, que a gente não fosse absolutamente perfeito. Então, e o objetivo de todo mundo fazer isso juntos é exatamente para não ter erro. Então, quando a gente dizia, olha, tem que ser medido de tal forma, o que o manual explica é isso, tinha que ser feito daquele jeito. E assim, a quantidade de aula que a gente deu, tanto aqui quanto em São Paulo, para explicar cada subteste, né? O treinamento, eu não sei se você lembra, mas houve, inclusive, treinamento de processamento fonológico, porque a gente... Claudinha falou isso aqui agora no bate-papo, que ela morria de medo de não passar no teste e não poder aplicar. Gente, ó, só contextualizando, tem um subteste do NEPS que se chama processamento fonológico, que a gente vê a capacidade de processamento fonológico da criança ou do adolescente. E a gente, obrigatoriamente, tem que falar vários fonemas. Só que na nossa formação, a gente não é treinado para isso, né? É uma coisa muito mais da fonoaudiologia. E a gente tinha que falar fonemas de letras isoladas. Então, você imagina, o fonema do F é até fácil, que é o F, né? Então, mas tem fonemas que são super difíceis. O do G de gato é um fonema super difícil de você falar sem sair a vogal na sequência. E ela botou aqui que ela morria de medo de não passar no teste, não poder aplicar na coleta. Pois é, mas uma coisa muito bonita é como as pessoas abraçavam o NEPS. Então, Laura Guiotto, que é uma fonoaudióloga que eu tenho uma admiração profunda, ela fez parte da nossa equipe do júri, né? Nossa equipe de especialistas, que julgava o instrumento, avaliava o instrumento, e ela foi nos dar aula. Então, nós recebemos várias aulas, foi um presente único dessa equipe. Então, assim, eu colocava para trabalhar, eu confesso, assim, eu abusava, né? As meninas brincavam dizendo que era uma verdadeira escravidão, mas também eu acho que o retorno foi enorme de aprendizado. E Laura filmou para a gente cada item para que a gente pudesse treinar os sons, né? Então, para que isso também fosse padronizado, e dentro dessa padronização, todo mundo fazendo igual. Exatamente. Para não ter erro. Então, esse é um instrumento que é impossível simplesmente você comprar, ler o manual e ir aplicando sem um treinamento. Você vai cometer uma série de erros. Uma série de erros, né? Então, é necessário treinamento. A gente ficava, em média, 2 meses treinando um aplicador. Tati falou uma coisa muito importante, que é por que os dados caducaram. Então, eu já tenho aqui, né, o SPS com 1.300 aplicações, todo digitado, são mais de 1.000 variáveis, muito mais do que 1.000 variáveis, uma quantidade enorme de variáveis, ele está absolutamente pronto. Mas, no meio do caminho, por se tratar de um instrumento extremamente complexo, a editora não pensou em não publicar. E o NEPS, ele é uma grande história de paixão minha.
É claro que eu não ia ouvir um não desse jeito, né? E eu convidei, na época, Rafael Ferraz, o diretor brasileiro, né, da PISO. Ele veio à Bahia e eu abri, né, convidei para ele conhecer o NEPS. Então, ele Lembrando que viu a o kit. Pearson é quem tem os direitos autorais do instrumento. Exatamente. Então, assim, desde o início, vamos fazer, né? Então, começa com a Casa do Psicólogo, com o NEPS-1, a The Psychological Corporation solicita que eu entre em contato com a Casa do Psicólogo para validar o NEPS-1, depois passa para a Harcourt, e a Casa do Psicólogo para, né, de fazer novos, de lançar novos instrumentos. Depois veio agora a Pearson. Nesse intervalo, se pensou em não lançar o instrumento no Brasil. Aí foi uma nova fase, né, de negociação para que o instrumento saísse, até que, com muito sacrifício, a gente consegue que o instrumento saia. Só que isso já é 2019, aproximadamente, né? 2019, e aí os dados, né, começaram a coleta em 2015, a gente termina em 2013, só que 2015 para 2019, eu já tenho aí uma lacuna de 5 anos, quase, né? 2020, uma lacuna de 5 anos, quando o instrumento sai. 5 anos a gente já tem que reaplicar. Então, o que eu tenho da Pearson é a palavra de que o instrumento vai ser feita uma nova validação, vai ser feita uma validação exatamente do mesmo jeito que foi feito anteriormente. Eu ainda solicito muito que seja dividido em escola particular e em escola pública, porque outros instrumentos neuropsicológicos foram validados em consultório, né? Então, uma das críticas que eu vejo os psicólogos, eu não uso o instrumento porque não sou psicóloga, mas que eu ouço os psicólogos fazendo, que é do ASI, é que os dados do ASI correspondem à criança de escola particular, mas não correspondem a crianças de escola pública. Então, cada vez que você ou junta os dados e faz uma única tabela, em que você vê uma média, ou como foi feita a validação de consultório, então se contrata uma série de neuropsicólogos pelo Brasil inteiro e eles fazem a aplicação de crianças a nível de consultórios, crianças de desenvolvimento típico. Isso vai levar a uma seleção de um nível de crianças muito mais particular. E não vai ter uma quantidade suficiente de crianças de escola pública. Ou, quando a gente juntar a criança de escola pública com a particular, eu vou ter uma média que não vai corresponder nem a um nem a outro. Uhum. Então, uma das dificuldades que os psicólogos têm com o ASI no Hospital das Clínicas é exatamente esse. Então, as psicólogas me queixam, Nayara, olha, toda criança aqui, pelo ASI, fica com deficiência intelectual leve. E isso não corresponde à clínica da criança, Uhum. e a gente tem que utilizar outros instrumentos. Então, eu ainda batalho com isso. Agora, não tenham dúvida que o NEPS é o instrumento neuropsicológico. Quem tem clínica precisa do NEPS. Quem trabalha em pesquisa precisa do NEPS. Existem 2 tipos de trabalho de pesquisa em neuropsicologia. Uma pesquisa, que é uma pesquisa clínica, que é aonde eu trabalho com crianças com autismo, com crianças ex-prematuras, com crianças com traumatismo craniano, com anemia falciforme, e um outro instrumento e uma outra função, que é a neuropsicologia cognitiva mesmo, em que se avalia detalhes da cognição, inclusive da criança típica. Para esse outro grupo, vários outros instrumentos podem se somar ao NEPS, né? Porque também são necessários outros instrumentos quando a gente faz pesquisa. A nível de consultório, ter um instrumento da qualidade do NEPS
simplesmente você cobre todas as funções cognitivas da criança. Exatamente. Sem E uma dizer que eu idade posso bem acompanhar ampla, essa criança, né? por conta da variação da idade, né? De 3 a 16 Exatamente, anos. E exatamente. eu acho que o mais interessante, Nai, para além de ter tantos domínios, de cobrir tanto do desenvolvimento, é a riqueza que cada subteste pode oferecer, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Mas isso você vai conversar com Beatriz na sexta-feira, quando vocês forem discutir o caso. Gente, a gente vai finalizar aqui, eu vou dar ainda a palavra para a Nai colocar o que ela quiser ainda. Essa foi só a primeira live, amanhã tem uma live comigo e com Paulinha, a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto do NEPSI, tanto nas nossas carreiras, quanto nas possibilidades de avaliação clínica, para vocês terem a noção um pouquinho maior de como é esse instrumento, de como ele pode ser rico. Então, temos um monte de gente bacana aqui, eu estou lendo os nomes, tá? Sintam-se todos beijados e abraçados. Então, amanhã a gente tem uma live, eu e Paulinha, na sexta, Bia e Nai vão discutir um caso propriamente dito com o NEPSI, então vocês vão poder ver na prática a riqueza do instrumento. O link amanhã vai continuar na bio do nosso Instagram lá, @plataforma-treine, treine com TRINY no final. Vai estar lá o link, compartilhem, passem para outras pessoas. Essas lives não são exclusivas para a psicologia, é para todo mundo que se interessar sobre desenvolvimento. Então, vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse instrumento. E, Nai, a palavra agora é com você. Eu vou também contar um segredo para vocês. A gente nunca sabe, em definitivo, o NEPS. A gente vive estudando. Logo no prefácio, as autoras dizem que, para poder interpretar os resultados do NEPS, a gente precisa estar atualizada em neuropsicologia. Então, não é infrequente a gente dar treino, bater boca, né? A gente se reúne e fica Cada barraco, minha tateando, gente. cada barraco. A sorte é que a gente se ama também, viu? Eu, Tati, Paula e Bia discutindo, não, eu não concordo, eu acho que o resultado é esse, eu acho que a interpretação é diferente, de vez em quando, Tatiane, não aceito que a regra seja essa, ou que, introduzindo palavras, essa palavra seja aceita, ou que essa não seja aceita, e a gente vai estudar. Então, eu vivo fazendo um up-to-date nas publicações internacionais do NEPS, e isso me traz muita alegria, essa certeza de que nunca a gente sabe finalmente fazer uma interpretação e dominar completamente o instrumento. Isso, para mim, é de uma grande energia que me mantém ligada no instrumento até agora. As descobertas são diárias. Uhum. Então, Ceissa, eu também faria tudo de novo, né? E vou estar fazendo agora com a validação. Gente, boa noite para todos vocês. Boa noite, meus queridos. Muito obrigada, tá? Amanhã estamos aqui no mesmo horário, eu e Paulinha. Obrigada pelos aplausos. Muita gente aplaudindo. Ó, eu tô lendo aqui tudo que tem no comentário. Ah, Estelinha. Beijo, Estelinha. Disse que vai estar aqui amanhã. Claudinha, gente, deixa eu dar a notícia de Claudinha. A Claudinha passou em processamento fonológico e para ela foi um troféu. Ela já pode aplicar. Todo mundo aqui amanhã. E compartilha aí, minha gente. Quanto mais gente souber da importância do NEPSI-2, gente, porque pode ajudar tantas crianças. A gente pode enxergar o desenvolvimento de uma maneira tão minuciosa e conseguir separar o joio do trigo. Não, o problema não está aqui, o problema está nesse ponto aqui. Então, não adianta a gente trabalhar isso aqui sem trabalhar isso. É de cair o queixo. Resumindo, o NEPSI é de cair o queixo. Então, mesmo que você não seja da área, é importante você
saber que existe essa possibilidade, saber que existe um instrumento. Eu que trabalho com avaliação, né, Nai? Quantas vezes os pais me ligam e falam, eu nem sabia que esse trabalho existia, e era isso que eu sabia que meu filho precisava a vida inteira, praticamente, né? Então, se a gente pensar que desde os 3 anos, eu, na verdade, avalio desde os 15 dias de vida, se for nascido a termo, né? Desde o nascimento, mas que a gente tem um instrumento tão completo a partir dos 3 anos de idade, o quanto a gente pode ajudar uma criança que tem qualquer questão relacionada ao desenvolvimento. Se a gente conhecer um instrumento e com fé em Deus, dedos cruzados, essa norma vai sair rapidinho para a gente poder utilizar a norma brasileira e não só usar o instrumento de maneira qualitativa, que é o que a gente vem fazendo até agora. A gente vai poder usar de maneira quantitativa. Então, por favor, disseminem essa semente. Quanto mais gente souber da existência do instrumento, melhor. E é nosso objetivo. A gente quer ensinar muita gente a usar o instrumento, porque assim a gente consegue ajudar muito mais crianças do que eu, do que Nai no consultório dela, do que Bia no consultório dela, Paulinha no consultório dela. Nossa primeira turma, aqui tem um monte de gente aqui que eu estou vendo. Vivian, Claudinha, que está na nossa primeira turma do NEPSI, que também daqui a pouco vai estar aí todo mundo aplicando e usando o instrumento, se tudo der certo. Tá bom? Vejo vocês amanhã. Paulinha também está aqui. Paulinha, dê um oi. Abra aí seu microfone. Oi. Não, amanhã a gente está aqui para contar essa história. Vamos. Combinado. Um beijo. Boa noite, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, boa noite.